Mulher besta, insegura, um docinho de coco. Olha que tema! Você fica aqui para você ver se você se encaixa aí, se você é um docinho de coco. Lembrando apenas que você sabe que docinho de coco, apesar de ser muito gostoso, nem todo mundo vai se agradar. Já vou deixando a dica, certo? Então fica aqui com a gente e acompanhe aqui a nossa live que a gente vai estar trabalhando esse seu lado muito generoso que está aí lhe transformando num docinho de coco, mas está ferrando com a sua autoconfiança e com a sua autoestima. Então fica aqui comigo, certo? Você ser generosa, né? Mas generosa demais. E como isso acaba ferrando você, como isso acaba prejudicando você. E, consequentemente, acaba respingando aí na sua insegurança, sabe? Porque o que eu conheço de mulher docinho de coco, mas que só tá ferrada, tá se ferrando aí, e não é isso que a gente quer pra mulherada, né? A gente quer uma mulher mais autoconfiante, mais segura. E eu entendo que tem algumas implicações, algumas mulheres associam a questão religiosa de ter que servir, a crença, né? Por acreditar que realmente veio a esse mundo para servir e que é o correto, beleza, maravilha, mas tem que ter tudo no equilíbrio. E quando não há equilíbrio, um dos lados está perdendo. E aí, você tenta agradar todo mundo, tenta fazer tudo para todos, mas ainda assim vai ter uma parcela muito significativa que não vai gostar, que não vai se agradar. E aí vai haver um desgaste muito grande. Então, por quê? Para que fazer isso, não é? Para que essa dependência de querer agradar o outro? Para que essa dependência de querer estar sempre disponível para o outro? Então vamos aqui equilibrar essa sentença e você vai continuar sendo uma pessoa maravilhosa, você vai ser uma pessoa prestativa, mas você vai deixar de ser besta, certo? Porque isso não está fazendo bem a você. E hoje a gente vai bater um papo justamente sobre isso. Para você largar de ser besta, investir um pouco mais em você, fortalecer sua autoconfiança, para você ser a mulher plena, maravilhosa que você é. Porque você está gastando muita energia focando principalmente em coisas que não são significativas para você. Aparentemente você acha que é importante, mas não faz tanto sentido. É muito mais uma dependência emocional do que, na verdade, uma necessidade da sua parte. E olhe, eu não estou dizendo aqui que não é para você continuar sendo uma boa pessoa, não. Em servir as pessoas, em cuidar das pessoas. Só vamos equilibrar essa generosidade sua, né? Só vamos equilibrar esse seu se doar. Porque a gente tem trazido aqui para você que o que a gente espera é um equilíbrio. Como se trabalha lá na constelação familiar, né? A constelação sistêmica, que é o dar e receber. Então é 50%, 50%. Mas talvez não. Eu tenho certeza que você está se dando 70, 80, 90, e aí não tá legal, né? Em nenhum tipo de relação, não é só em relação amorosa não, viu? São em todas as relações de amizade, de trabalho e também em relacionamentos. Porque quando você se doa somente você e o outro lado, você não vai fazer, por mais que você se esforce, por mais que você tente, você não vai preencher o lado da outra pessoa. O que o outro precisa fazer, só o outro vai fazer. Essa história de que quando você está numa relação, aí você diz, não, eu tenho amor por mim e pelo outro. Esqueça isso, que isso não existe. Ou você tem 50% e o seu parceiro 50%, ou sua parceira, não é? Ou esse negócio aí está desequilibrado. Se você está dando 60 e ele 40 e 30, vamos equilibrar isso aí. Porque o certo é 50-50. Equilíbrio, você dá e você recebe. Dentro dessa harmonia. Aí sim, fica bom, fica legal para todo mundo, certo? Então, essa mulher muito generosa, né, excessivamente generosa, ela coloca o outro no primeiro patamar em vez de colocar ela, né? E ela entende na cabeça dela que ela veio a esse mundo somente para servir. E nesse servir, ela vai deixando, né, de levar em consideração quem ela é, as suas vontades, os seus desejos. Abre mão mesmo dela, porque na cabeça dela, o conceito que ela tem é que ela está aqui nesse mundo para servir. Ok, nós estamos aqui também para servir.
também, mas não só para servir. E aí é que acaba tendo esse desequilíbrio e que vai refletir lá na sua autoconfiança. E essas mulheres excessivamente generosas, quem são elas? São essas mulheres que estão tem o tempo todo disponíveis para ajudar o outro, sabe? Tá ali, você sabe aquela pessoa, aquela mulher que tá lá no seu local de trabalho, e aí acabou o expediente, ela já tá indo embora, aí chega um colega e diz: "Nossa, você pode me socorrer?" Ela: "Posso lhe socorrer?" Sabe? É aquela pessoa que está ali o tempo todo, que você sabe que está disponível 24 horas. Você pode ser 3 horas da manhã, se você bate o telefone para ela porque faltou um fósforo na sua casa, você liga para essa mulher porque você sabe que ela vai estar ali. E ela, né, ela faz isso já no automático mesmo, porque ela também acredita que esse é o papel dela, sabe? Que é isso para que ela está aqui, para servir as outras pessoas, porque isso é o mais importante, é um valor que ela assimilou como sendo extremamente importante. E como é que funciona, na sua grande maioria, essa formação, né, nessa mente? Tudo, né? A gente sabe que quando a gente vem ao mundo, nós somos um bebezinho e nós recebemos influências externas, nós recebemos influência do nosso ambiente. Então, a gente vem ali naquela família e tal, né? Como aquilo você sabe que eu sempre falo, e ali aqueles valores, aquelas ideias e pensamentos, a gente vai assimilando. E as crianças também, elas assimilam as coisas, aprendem através da associação. Ali, você pode ter percebido que ao fazer coisas, né, ao fazer determinadas coisas que eram de crianças, mas favores, né, você conseguia a atenção do seu pai, da sua mãe. Quando você fazia coisas, as pessoas faziam alguma atividade, né, que era voltada para as outras pessoas, você recebia elogios. Então, a partir dali, e talvez você possa ter associado que todas as vezes que você fizer algo bom para alguém, você, né, vai receber a atenção daquela pessoa. Então, na sua cabecinha de criança, você criou essa crença que para você chamar a atenção, para você receber talvez um elogio, ou seja, uma aprovação, você tem que fazer algo para aquela outra pessoa. Então você cresce, né, com essa ideia, com essa crença na sua mente e passa a ser uma adulta também com esse pensamento. E aí, você o que é que faz? Você traz também essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, que para você ser querida, para você ser aceita, você precisa se doar, você precisa fazer coisas para as pessoas, porque quando você faz coisas boas para as outras pessoas, aí você consegue a atenção dessas pessoas. Então, além disso, não é, da sua crença, daquele pensamento que você talvez tenha formado lá na sua infância, através da associação, você também ouviu, né, muito, talvez da sua mãe, do seu pai, ali daquele ambiente, que, né, uma frasezinha que a gente ouve muito: quem não vive para servir, não serve para viver. E ali aquela coisa toda foi criando, juntando na sua cabeça e formou o pensamento que você tem hoje, que você tem isso muito forte dentro de você, que você tem que estar aqui nesse mundo para servir o outro, para colocar o outro em primeiro lugar, né? Até se sacrificar pelo outro. E além disso, ainda tem a questão religiosa que reforça também essa questão, que talvez se você não servir o outro, se você não for uma boa menina, se você não for uma pessoa que diga sim, seja extremamente prestativa e generosa, você não vai para o céu. Então veja que tudo isso na sua cabecinha, e aí o que acontece? Você, claro que você sente necessidade, você gostaria de se colocar em primeiro lugar, você gostaria de fazer uma série de coisas, mas essa crença, esses pensamentos são tão fortes, estão tão sedimentados na sua mente, que você não consegue, no primeiro momento, né, enquanto não tem consciência, você não consegue se desvencilhar dele. E aí começa a viver nessa busca frenética, nessa vida frenética de agradar o outro, de ser sempre muito generosa, sabe? De ser sempre estar ali 24 horas para servir. E nisso
não é? Que não tem problema você ser uma boa pessoa nem ser generosa, só que isso aqui há um exagero, né? Você começa, aí onde está, você começa a complicar a sua vida, não é? Você começa a abrir mão de coisas importantes para você dar conta de coisas que seriam de responsabilidade do outro. Veja o exemplo que eu trouxe dentro do trabalho. Você tem o seu trabalho, você deu conta do seu trabalho ou ainda está finalizando, uma colega sua, um colega seu que quer sair mais cedo por alguma coisa, pede para você fazer, você ainda não concluiu o seu, você não diz não, aí você vai terminar o do outro, né? Porque o outro precisa entregar lá para o chefe, você vai até ajudar ele ou fazer o trabalho dele, e o seu fica por último. E aí você é a última a sair, né? Você ia ter uma vida social, você ia ter um movimento social que você ia fazer, um movimento social que eu quero dizer, você ia sair, curtir com os amigos, mas a partir daí você não vai mais, porque você ficou lá presa no seu trabalho. Eu não estou dizendo que você não possa ajudar esse seu colega e sua colega, mas eu quero dizer que essa pessoa tem isso como recorrente, ela é sempre assim. E nesse ser sempre assim, ela vai deixando de se colocar como prioridade, ela vai abrindo mão dela, das vontades, né, das necessidades dela para atender as necessidades do outro, que ela poderia também ajudar, mas ajudar, não tomar a responsabilidade do outro para ela, que é o que acontece. Aí quando alguém encontra uma pessoa desse tipo, muito generosa, aí a pessoa o quê? Monta nela, né? Aí, como a gente diz aqui, fica ali. Só que aí as pessoas dizem, olha, gente, como fulano é ruim, fica se aproveitando. Sim, em parte o outro está se aproveitando, mas, né, precisa partir de dentro de você, né, um posicionamento, acreditar mais em você, trabalhar mais a sua autoconfiança para que você diminua cada vez mais dessa dependência emocional da aceitação do outro. E que isso está atormentando você, porque está fazendo com que você deixe de viver a sua vida, deixe de fazer as coisas importantes e relevantes para a sua vida, para você dar conta do que é responsabilidade do outro. Outra característica dessas mulheres, elas têm dificuldade de entrar em conflito. Não é conflito que eu quero dizer, não é bate-boca, não é briga, não. Mas é de divergir, de discordar da opinião da outra pessoa. Por quê? Porque ela não quer desagradar. Ela pensa coisas diferentes, mas ela não dá a sua opinião. Ela sempre diz sim, né? Ou então ela fica calada. Mas isso não faz bem a ela, porque ela tinha um pensamento diferente, ela gostaria de colocar, mas ela lembra, né, que para ser aceita, para ter a atenção, muitas vezes ela precisa ficar o quê? Caladinha, que ela precisa não se intrometer, precisa ser uma boa menina, né? Uma boa moça, para ela ser aceita, receber elogio e atenção das outras pessoas. E aí essa mulher, o que vai acontecendo? Você imagine uma mulher que ao longo da sua vida vai abrindo mão de projetos seus, vai abrindo mão de determinadas coisas que são importantes, de vida social, até da vida sentimental. Por quê? Porque quando ela começa a ser tão generosa para dar conta das obrigações do outro, ela vai sacrificar a vida dela. Não tem como não. Um determinado momento, né, você servir de forma pontual, mas sempre, porque isso ela sempre coloca o outro em primeiro lugar. Ela sempre coloca a necessidade do outro como sendo mais urgente, mais importante do que a dela. E quando ela, às vezes, num relâmpago assim, num estalo, ou melhor dizendo, num estalo, tenta se colocar, né? Coloca-se em primeiro lugar. Não, agora eu vou fazer isso aqui. Ela começa a se sentir mal e ela volta para o mesmo ritmo. Então é preciso quebrar, né, essa cadeia aí, é preciso quebrar esse círculo. Para quê? Para que você fique cada vez menos dependente dessa aprovação, dessa necessidade da atenção do outro, né, dessa dependência de querer agradar para chamar a atenção, porque isso faz com que você fique fragilizada na sua autoconfiança. Isso faz com que você não acredite em você, porque você sempre está necessitando da aprovação do outro. Então, a aprovação sua não é o suficiente. Você precisa fazer, né, boas coisas. Então, você precisa estar o tempo todo servindo para você ser elogiada, para você ser querida, para você chamar a atenção.
E isso, né, não é legal, porque você fica extremamente dependente e insegura. Porque se em um determinado momento esse elogio não vier, e aí é o que eu disse, o docinho de coco é maravilhoso, mas nem todo mundo vai gostar, e nesse momento que você desagradar e não vier essa aprovação, como vai ser você? Como é que você vai ficar? Seu chão vai se abrir, você vai querer fugir, você vai querer sumir, e aí você vai se sentir um nada. Por quê? Porque você baseou, né, todas as suas necessidades, as suas vontades, né, em criar, né, em satisfazer, a verdade é essa, em satisfazer a expectativa e a vontade do outro. Quando, na verdade, você tem que viver de acordo com a sua expectativa e com a sua vontade. A do outro é um bônus, mas a gente não pode ficar nem dependente nem refém, certo? E olhe, quando eu digo assim que você não precisa, parece até que eu sou má, né? Isabel, não quer que a gente seja uma pessoa generosa? Não, você pode continuar sendo generosa, você só não pode ser 100% generosa para os outros e ser ruinzinha para você, porque é isso que está acontecendo. E quando acontece isso, você só se ferra. Então, que generosidade é essa? Que eu agrado a todo mundo, que eu faço bem a todo mundo e eu só me ferro. Então tem alguma coisa errada nisso aí. Vamos equilibrar essa equação para que você seja uma pessoa boa, generosa, mas que você seja também uma pessoa boa e generosa para você, gata garota, certo? Essas pessoas, elas assumem muitas vezes a responsabilidade do outro, o que eu falei aqui no exemplo do trabalho, não é? Aí, às vezes, a responsabilidade, a pessoa está precisando fazer um trabalho, está precisando até, às vezes, sabe, de uma grana, aí vai lá para essa pessoa. A responsabilidade é do outro, mas o outro transfere para você. Ok, até entendo que o outro queira transferir para cair fora. Mas você é que tem que se blindar, você é que tem que começar a abrir o olho para você não absorver a responsabilidade do outro para a sua vida. Por quê? Porque você já tem as suas. E você não está dando conta das suas, aí você ainda vai assumir a responsabilidade do outro. Então você vai assumir os compromissos do outro, vai atender as expectativas e os compromissos dos outros e os seus. E os que você assumiu para você, para a sua vida, você vai deixar de lado. Por quê? Porque você é uma única pessoa e você não vai dar conta de tudo que acontece. Nem dos compromissos e nem das responsabilidades do outro, nem da sua. Aí você não tem como você dar dos dois. E aí como você assume o compromisso com aquela pessoa, aí você prioriza o outro e você não se prioriza. Então veja como isso, você vai fazendo essa necessidade, sabe, de estar agradando, agradando todo mundo, né, de receber essa aprovação também, de chamar essa atenção, como é muito frágil, porque no dia que não vier, seu mundo cai. Então, é interessante que você comece a examinar, começar a perceber se você realmente é assim, entender o quê? Que você não vai também deixar de ser uma pessoa generosa. Não vai. Se você é uma pessoa generosa, você vai morrer sendo generosa. Maravilha, graças a Deus. O universo tem você aqui para compensar daquelas outras pessoas. O que eu estou chamando aqui a sua atenção é para você equilibrar, para você não abrir mão de você, sabe? Não abrir mão dos seus projetos, não abrir mão dos seus sonhos. Por quê? Porque é importante que você realize as coisas que você tem, até para esse mundo, sabe? Então, o que eu quero é que você se transforme, é que você tenha mais equilíbrio nessa sua generosidade. Vamos ser generosa? Vamos. Você é 50% generosa com o mundo e você é 50% generosa comigo. Só que o que é que está acontecendo? Você está sendo 100% generosa com os outros. E você? Que generosidade é essa? Que eu me rasgo, que eu me mato, que eu me destruo para deixar o outro em pé e eu toda detonada. Sabe? Você não vai ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Você não vai ser essa madre, essa coisa toda. Você não vai deixar de ir para o céu por você, às vezes, dizer não e não assumir o compromisso que é do outro. Não vai deixar de ir para o céu, eu lhe garanto. Eu sou assim, ó, lá em cima com o homem lá de cima. Você não vai ser uma pessoa menos brilhante, menos maravilhosa, menos generosa, porque você não vai dizer sim para tudo que as outras pessoas
que as outras pessoas querem que você diga. Não, né? Você não vai deixar de ser uma pessoa generosa por você colocar limites de maneira alguma. Você só vai estar equilibrando as relações na sua vida, sabe? Você vai se doar e você vai esperar os 50% do outro. Você vai ajudar a outra pessoa sim, mas desde quando aquele momento que você está ajudando o outro, você não vai se comprometer, você não vai detonar a sua vida, você não vai se detonar. Porque esse tipo de coisa aqui para nós, Jesus não quer não, meu bem. Eu não vi, porque o sacrifício quem fez foi ele. Ele não diz para depois a gente ficar aqui se sacrificando. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Não é? Todo sacrifício que eu precisava fazer, ele fez. O que ele quer de mim é que eu descanse nele na fé. Né, que eu tenha fé. Às vezes eu posso nem entender, mas como eu creio e tenho fé, eu sigo com Jesus. Mas ele não quer que eu esteja aqui me sacrificando, nem tentando provar nada para ninguém. Até porque eu já sou, eu não estou. E você também, você não está, você é. Então por isso que você não precisa estar provando nada para ninguém, porque você é, independente das coisas que você faça, independente do que o outro ache ou julgue as suas atitudes e as suas ações. Você é. Bote isso na sua cabeça. E porque você é extremamente importante. Quando a gente pergunta, mas você não fez isso? Você não tinha isso para fazer? Você, mas eu estava ajudando fulano, eu estava cuidando de fulano, eu estava na casa de não sei quem, eu estava fazendo isso, eu estava num trabalho voluntário. Olha, aí todo mundo, nossa, que lindo, trabalho voluntário. Mas só que você está esquecendo de ser voluntária para você. Você está esquecendo de ser boa para você e generosa. Você faz tudo para todo mundo, menos para você. E dentro de você, quando chega a noite, você não fica bem, né? Porque para você ficar bem, né, você precisa que o outro faça elogio a você, que o outro aprove as suas atitudes. E isso demanda uma energia muito grande, porque o tempo todo você tem que estar atenta, né, ao outro, né, à dependência, né, da aprovação do outro. E quando não acontece, pronto, isso aí é o fim do mundo. Aí você tenta fazer mais ainda para suprir. Não, então é porque eu fiz alguma coisa errada, eu deixei de fazer alguma coisa, eu não fiz certo. Por que a pessoa não ficou feliz, a pessoa não aprovou, por que não gostou, por que não me deu atenção? Aí começa a criar vários fantasmas na cabeça e sempre achando que a culpa é sua. Olha, e isso vai fragilizando a sua autoconfiança, vai minando totalmente. E aí você já não acredita mais em você. Você fica dependendo do que o outro vai dizer, né? Você fica dependendo da aprovação do outro. E aí o que acontece quando não vem? Aqui, como a gente já falou, um chão se abre e você vai lá para baixo. Então, meus amores, eu quero que você entenda que ser boazinha 24 horas só se ferra. Você vai para o céu, não se preocupe. Se você disser não para algumas pessoas, isso não vai contar lá na sua lista. Isso não é pecado. Isso não vai deixar isso não vai tirar a sua condição de ser uma boa pessoa, porque você é, como eu disse aqui, certo? Então você pode ser essa boa pessoa que você é e ainda assim dizer não para as outras pessoas. Você pode sim ajudar aos outros, você pode atender, servir, trabalhar, né? Ser solícita com um colega, com uma amiga no seu ambiente de trabalho, pode sim ajudar a ela ou a ele em um momento que eles precisarem, não tem importância. Agora, se isso é recorrente e está lhe prejudicando, opa, stop. Não é? Para aí, que aí não está funcionando direito. Ao contrário, está funcionando tudo errado. Porque você está se ferrando e os outros estão lá numa boa em cima do seu sacrifício. Então, comigo isso não funciona. Não é legal. Isso mina a sua autoconfiança, mina a sua autoestima e você passa a acreditar que não é capaz, que não é merecedora, que não faz nada, que nada que você faz é certo. Você começa a questionar suas habilidades, na verdade, né? Você começa a questionar a sua
forma de fazer as coisas, porque você passa a acreditar que você não está fazendo bem feito. Porque se o outro não aprovou, então é porque tem alguma coisa errada comigo. E não tem nada de errado com você. E não tem nada de errado em um ou outro não aprovar você. Ou todo mundo não aprovar. Tá tudo certo. Quem não pode deixar de se aprovar é você. Quem não pode deixar de acreditar em você é você. Todos os outros podem deixar, menos você. Porque é aí onde está o segredo de tudo. Esse é o maior segredo que existe. É a gente acreditar no nosso potencial. A gente investir e cuidar da nossa autoconfiança e da nossa autoestima. Investir no sentido de estar cultivando o tempo todo, estar atenta para esses comportamentos, começar a corrigir, né, a maneirar, ou melhor dizendo, a equilibrar, porque na verdade, como eu disse aqui, se você é uma pessoa generosa, você não vai deixar de ser. E nem é isso que eu estou propondo. Eu só quero que você tenha um equilíbrio para você não ficar se ferrando aí na sua vida o tempo todo como está acontecendo. Sempre é boazinha. Então, como você sempre é boazinha, todo mundo corre para você e ferra com você. E como você não sabe, tá ali, fica com medo, com receio, aí você sempre vai dizendo sim, e aí sua vida, você vai assumindo as responsabilidades dos outros, você vai fazendo tudo para agradar o outro, e aí você vai deixando de viver a sua vida. Quando é que você sabe que você está sendo generosa demais? Quando você começa a deixar, né, atividades suas importantes, quando você começa a ter prejuízo, sabe? Porque tem gente que pega dinheiro achando para todo mundo e depois ninguém devolve, então é um prejuízo também. Quanto também pode ser um prejuízo no seu tempo, porque tempo é uma coisa muito mais importante do que dinheiro, porque dinheiro você recupera, mas tempo você não recupera nunca mais, não é? Quando você está aí ferrando a sua vida sentimental, de repente você ia estar lá se encontrando com o seu boyzinho, com o seu paquerinha, aí de repente você pegou o trabalho dos outros, aí atrasou e não sei o que, bererê, e aí você deixou o seu paquera que estava lá, o seu namoradinho, né? Ou o seu esposo que vocês iam sair, fazer um jantar, e de repente você chega atrasado e diz, não vai dar. Aí ele do outro lado, pô, mais uma vez, né? Então, como é? Você sempre aí ajudando, aí você, não, mas é que eu tenho que ajudar, sabe? Aí também vai ferrando sua vida. Só que você não está percebendo. Então, eu estou aqui para alertar você que pare de ser boazinha, porque boazinha o tempo todo só se ferra. Seja uma pessoa generosa, mas deixe de ser besta, sabe? Seja uma pessoa prestativa, mas deixe de ser besta. Porque pessoas assim, boas, mais generosas demais, acabam encontrando outras pessoas que só querem tirar proveito de você, porque elas não vão estar preocupadas em estar aqui dizendo o que eu estou dizendo para você. Olha, fulana, você tem que equilibrar, não é assim, você não tem que estar o tempo todo disponível para mim, nem estar se justificando, não. Ela não vai dizer, ela vai perceber que você tem essa fragilidade e vai se aproveitar de você, certo? Mas a partir de hoje, com essa live, eu tenho certeza que você vai começar a dar os seus passos e vai começar a se blindar e continuar sendo uma pessoa generosa, mas vai entender que vai ser generosa, mas vai dizer não. Eu trouxe aqui 4 coisinhas que você vai começar a colocar aí na sua vida, um passo a passo, né? Não é ordenado, não. Você vai colocando. Tem coisas que você não faz, tem outras coisas que você faz. Tem coisas que você diz, não, Isabel, isso aqui eu sei, eu trabalho bem, mas tem outras coisas que você já não trabalha. Então aí você vai. Olha, primeira coisa, você vai começar a impor limites, sabe? De forma tranquila. Como é que você vai impor limites? Tem gente, às vezes, que, veja só, tem projetos maravilhosos e são super maravilhosos. Aí chega assim para mim, Isabel, eu tenho um projeto massa, fantástico para você. Uau, que massa! E aí a pessoa fala do projeto e eu percebo que o projeto é bom. Só que o projeto é bom e é massa para a pessoa. Eu estou com meus projetos, eu estou com meus planos, então eu preciso saber se eu tenho disponibilidade e se eu também tenho interesse. Aí o que é que a pessoa que é muito boazinha e generosa faz? Ela tem tudo isso, mas ela não diz não. Aí ela fica com vergonha, ela fica, sabe, querendo agradar. E o que é que ela faz? Aí ela diz sim para a pessoa que chamou para aquele convite, para aquele projeto. E ela tem o dela, só que ela diz, e agora, como é que eu vou dar conta? Aí às vezes a apresentação é no dia do seu, aí você vai sacrificar o qual? O seu, é claro. Então o que que acontece?
Como é que eu ajo? Quando a pessoa vem, que eu avalio que não dá para mim, que eu não tenho interesse, que eu tenho outras prioridades. Não é que eu estou dizendo que o projeto não seja bom, não. Eu acredito que o projeto é bom, até porque eu ando com pessoas que são cabeças maravilhosas, então elas não vêm com projetos ruins. Então eu sei que é bom, só que para mim não é bom, então eu avalio. Se eu perceber que dá para dar conta sem sacrificar os meus, aí eu topo. Se não, eu digo, olha, fantástico. Eu elogio, né? Eu não desfaço de nenhum trabalho de ninguém, principalmente se for um convite. Eu elogio, dou os parabéns, mas digo, olha, no momento, infelizmente, eu não vou poder participar. Ah, Isabel, mas por que você não vai? Não, porque eu estou, aí vem o grande chave, eu estou com o meu projeto individual e está precisando do meu tempo. Aí a pessoa não vai dizer mais nada, porque quando eu digo que eu estou no meu projeto individual, e o meu projeto individual é importante porque é meu, ela fica na dela. Mas ainda tem pessoas, né, que insistem, mas não dá para você conciliar. Não, meu amor, não dá para conciliar, porque eu preciso me dedicar a esse projeto, porque esse projeto é muito importante. E ali acabou. Você não precisa desfazer do trabalho do outro. Você não precisa nem desfazer, nem você somar a um projeto que você não tem tempo, que você não queria, que é maravilhoso, mas não é o que você quer. Então, por que não colocar limites? Olha, não dá para mim, né? Muito bom, você elogia, parabeniza, mas nega. Né? Mas você nega. Se você se interessar, se for bom também para você e você não precisar, você não for se prejudicar, nem atrapalhar os seus projetos que você já tem em andamento, perfeito, soma, maravilha. Aí vai ser bom para quem? Para você e para o outro, 50-50. Mas se não for 50% bom para você, ou se não for bom para você e só for bom para outra pessoa, coloque limites. Não dá. Então você tem que começar a fazer isso. Você tem que começar assim, você aprender, na verdade, a colocar limites. Outra questão que eu vejo que tem muita dificuldade aí com as mulheres é dizer não. Que está bem próximo, né, desse de colocar limites. Colocar limites é também dizer não. Mas mais efetivamente dizer não. Sabe? Porque assim, às vezes tem mulheres que estão casadas e elas nem quando saem com seus maridos, elas nem pedem no cardápio que elas querem, eles é que pedem, sabe? De tão louco que tá, como se ele realmente, só porque é seu marido, soubesse o que você quer. Né? Ah, mas é porque ela sempre pede o mesmo. Sim, mas se naquele dia ela quisesse pedir outra coisa, primeiro perguntar, né? Então tem coisas que a gente não pode deixar o outro tomar à nossa frente. Isso tem que ser consultado a você, até para você saber se você quer. E se você não quiser, você diga não. Ah, eu não quero. Outra coisa, às vezes eu vejo amigas minhas, colegas, né, e até clientes, que elas não querem algo, vamos supor, eu chamo para alguma coisa, e elas querem justificar. Eu sei que isso é uma coisa nossa, sabe, porque é uma cobrança muito grande em cima das mulheres. Então a gente está o tempo todo sendo cobrada. Então, por conta disso, aí muitas se sentem na necessidade de estar se justificando, quando na verdade você não precisa se justificar. Quando eu disse assim, quando você disser não, o não é o suficiente. Aí a pessoa, mas por que não? Não, porque eu não quero. E por que você não quer? Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a querer tudo que você quer. Eu não quero. Mas por que? Como é algo tão maravilhoso? Aí às vezes quando a gente diz o não, assim, mas é tão bom. Ok, bom pra quem, cara pálida? Pra mim, eu não tô achando vantagem. Ou não é nem questão de vantagem, eu simplesmente não quero. E tá tudo certo. Então existe essa questão ainda de, às vezes, algumas pessoas cobrarem pra gente se justificar. Mas você não precisa se justificar. Por quê? Porque você está tomando a sua decisão com base naquilo que é importante para você, com base naquilo que você acredita ser mais relevante. Então, se você está tomando uma decisão com base nos seus pensamentos, naquilo que você acha que é importante, então é o que é importante. Então, se você quiser e desejar, né, explicar para a pessoa porque não quer alguma coisa, isso aí é um bônus, mas você não tem obrigação de nada. Como também ela não tem obrigação. Não é só uma coisa você não, mas a gente vive querendo. Por que você não vai? E por que isso? E por que aquilo? Sabe? Eu mesmo não faço isso. Ou pelo menos faço muito pouco. E também, quando eu não quero, não, eu não posso. A não ser que seja, eu vou fazer uma palestra, acontecer um acidente, ou acontecer alguma
coisa, aconteceu um imprevisto, então aí eu tenho que explicar por conta disso, não é isso, que aí já beira a irresponsabilidade, mas eu quero dizer, naquelas pessoas que querem o tempo todo estar, sabe, tirando proveito de você, querendo estar ali, sempre usando você, como se você estivesse o tempo todo disponível para essas pessoas, para atender às necessidades dela. Então diga não, não quero, não vou, não gosto. Essas 3 palavrinhas são maravilhosas. Ah, porque você... Não quero, não vou. Vamos, aí vai ser maravilhoso. Não vou, não quero. E por que você não quer? Porque eu não quero. Aí diz assim, eu não sou obrigada a querer tudo, eu não sou obrigada a gostar de tudo. Então isso é muito importante. Essas 3 palavrinhas são essenciais e importantes para você fortalecer sua autoconfiança. Porque quando você diz que não quer, você está se ouvindo, você está colocando em prática seu amor próprio, você está ouvindo as suas necessidades, você está se permitindo fazer o que você gosta e se permitindo também não estar em ambientes que você não gosta. Você não é obrigada. Então diz não, não quero, não gosto, não posso. Ah, você poderia fazer isso aqui. Ah, fica com meu filho no final de semana para fazer uma viagem, aí você tem uma viagem para fazer. Não posso. Não pode? Não, não posso. Ah, se você quiser, não posso porque eu vou viajar. Ah, mas você não podia transferir sua viagem para o outro mês, não, ou para outro final de semana. Aí eu revezo, até eu cuido aqui das suas plantas, ou cuido dos seus cachorrinhos, ou então eu fico com seus filhos, sem seus pets, né? Porque tem filhos pets. Aí a pessoa ainda tem a cara de pau de fazer essa proposta. Aí sabe como é que eu faço? Eu adoro gente que chega pra mim que faz essas coisas. Aí eu digo assim, então vamos fazer uma coisa. Que tal você transferir a sua? Que tal você transferir a sua? Eu não sou obrigada, meu amor. Tá entendendo como é? Não é que você não vai ajudar uma pessoa, mas é esse tipo de gente folgada mesmo, que se você não perceber, você vai começar a atrair só esse tipo de gente, porque você é extremamente generosa. Então, abra o olho. Se você estiver bem, você vai poder ajudar as outras pessoas. Mas se você não estiver bem, você não vai poder ajudar. Então você, que é extremamente generosa e que pensa muito nos outros, bota isso na sua cabeça, que quando você se prioriza, você vai ficar bem ao ponto de poder ajudar mais pessoas. Tá entendendo a conta que você tem que fazer aí na sua mente para você se colocar como prioridade? Então vai estar tudo certo, meu amor. Não tem nada de errado você se priorizar, ouvir você, né? Se colocar como prioridade. Não tem nada de errado. Isso é perfeitamente natural, sabe? Porque quanto mais você cuidar de você, mais você vai transbordar na vida do outro. Mais você vai estar bem para se doar para as outras pessoas, para você oferecer o seu melhor para as outras pessoas. E o contrário também, quando você não se prioriza, quando você não cuida de você, quando você não diz não para determinadas pessoas, quando você diz não posso, não gosto, não coloca limite, isso vai lhe consumindo, vai fragilizando o seu emocional, vai fragilizando a sua autoconfiança e você vai ficando uma pessoa dependente da validação e da aprovação do outro e da atenção. Aí você se transforma, sabe, nessa super mulher generosa, mas totalmente dependente da atenção do outro. E quando não vem essa atenção ou essa aprovação, seu mundo se acaba. E aí? E aí, qual vai ser? Não dá para viver assim, né? Não dá, por quê? Porque a gente não sabe o que é que o outro pensa. A gente não tem domínio sobre os pensamentos do outro. Então a gente não pode ficar refém do que o outro pensa. Porque na medida que o outro começar a mudar, e aí? Hoje fulano gosta de mim, me aprovou, gostou, me deu os parabéns. Amanhã passou por mim, nem me falou, nem deu os parabéns. Ai, como é que vai ser a minha vida agora? Então você tem que, claro, é gostoso, é legal a gente receber um elogio. É claro que quando você faz um trabalho, ou até quando você faz alguma coisa para outra pessoa, você quer que a outra reconheça. Então você gosta de receber os parabéns, tudo bem, não faz mal isso. Mas o ruim é quando você vive excessivamente dependente da aprovação do outro. E isso acontece quando você é uma pessoa extremamente generosa, sabe? Você só vive para
para servir sempre o outro e levando toco e se ferrando na vida. Então você não está aqui nessa vida para isso não, bebê. Você está para ajudar o outro, mas você está aqui para se ajudar também. Você está para servir o outro, mas você está aqui para ser feliz. Então tem que equilibrar essa equação aí, certo? E a outra questão, além de se colocar como prioridade, né, que eu disse aqui para você que é extremamente importante, você se priorizar, você selecionar as pessoas que você está andando, eu sempre falo, isso é muito importante, né, porque você é influenciada por aquelas pessoas, então se você anda com pessoas bacanas, legais, né, que te incentivam, que te estimulam, então isso vai te ajudar na sua autoconfiança, e quando você anda com pessoas que não são tão legais, que estão ali só sugando de você, isso vai fazer você também se sentir mal. Como eu disse aqui a você que é generosa, logo no início, você que é generosa, você não vai deixar de ser generosa. E você não vai para o inferno, não vai queimar no mármore do inferno, porque você vai dizer não. Você não vai ser uma pessoa ruim, porque você colocou limite. Você não vai deixar de ser uma boa pessoa, porque você se priorizou. De forma alguma, ao contrário, você vai transbordar na vida do outro. Sabe como? Porque você vai estar bem, você vai estar toda alinhada com o que você quer, com o que você não quer, você vai estar muito bem, inclusive e sobretudo para ajudar as outras pessoas. Mas se você não fizer essas coisinhas básicas aqui que eu estou dizendo, que eu não estou nem pegando pesado, você vai ficar totalmente fragilizada. E quando você está totalmente fragilizada, insegura, como é que você pode oferecer o seu melhor se você nem está ali cultivando o seu melhor, porque você está dependente. E dependência, isso não é algo positivo. A gente precisa, mas não depende. Depender, eu dependo do ar, né? Do oxigênio. Aí se tirar o oxigênio, eu dependo. Eu morro. Mas do outro, eu preciso. É diferente. Do outro, eu não dependo. Eu, basicamente, né? Aí aqui entrando na minha espiritualidade, eu dependo de Deus, né? Eu especificamente. Aí é outra dependência, mas é de um lado da espiritualidade. Mas aqui na Terra, eu preciso das outras pessoas. Eu preciso dos meus amigos, eu preciso dos meus familiares, né? Eu preciso dos meus colegas de trabalho, eu preciso, olha, precisar, depender é outra coisa. Porque quando a gente entra nessa relação de depender, sabe, de dependência, é como se você só existisse a partir de. E não é assim. Não é? Então é importante a gente saber os nossos locais, né, dentro desse círculo, né, e que eles funcionem de maneira harmoniosa, sabe? Tanto a gente como o outro também. Então sempre se colocando nesse grande, vamos assim, nesse grande dança, sabe? Mas numa grande dança harmoniosa, onde a gente se doa, o outro se doa, não é? Onde há reciprocidade, onde tudo isso acontece de forma harmoniosa. Então isso é importante para que a gente tenha a nossa realização pessoal, para que a gente tenha a nossa autoconfiança. E principalmente nós mulheres que somos atacadas, né, muito frequentemente na nossa autoconfiança. Porque não dá para você falar de uma mulher bem-sucedida, de uma mulher bem realizada na sua vida, em todas as áreas da sua vida, se ela não tiver com a sua autoconfiança bem trabalhada. Eu entendo que algumas mulheres vão ter mais dificuldade, sabe? Principalmente elas que têm essa característica de serem extremamente generosas. Elas estão ali com a mentezinha delas, como eu disse, foram programadas, elas entenderam que para elas receberem atenção, para elas receberem um elogio, para que as pessoas gostem delas, elas precisam fazer coisas. Então ela processou isso e está ali na mente dela. Então vai levar um tempo para desconstruir. Poxa, a gente passa a vida toda pensando, né, acreditando nisso, tendo isso como uma verdade absoluta, não é assim que a gente vai mudar isso de uma hora para outra. Então vai levar um tempo para isso. Então eu sei que algumas mulheres vão levar mais tempo para desconstruir isso, ainda vai ficar desconfortável, vai dizer um não, mas vai ficar um pouco desconfortável, mas vai aprender. Sabe? Mas vai aprender a se colocar. No primeiro não que ela disser, vai doer, vai ficar desconfortável. No segundo também. No terceiro ela já vai se sentindo, olha aí, sabe? No quarto ela já vai se sentindo bem. E aí ela vai entendendo que ela não é obrigada a dizer sim para todo mundo, né? Que ela não é obrigada a aceitar todos os projetos, nem estar ali 24 horas para ser ponto-socorro de ninguém.
ela vai entender. E quando ela tiver esse entendimento, ela vai selecionar, ela vai dizer não, né? Ela vai se colocar como prioridade e ainda assim ela vai ser uma boa pessoa, certo? Mas vai no seu tempo, ok? E aqui, como eu disse aqui, né? É começar a dizer não, né? Para começar a dizer, como a gente já disse assim, dizer, ou melhor, começar a dizer não, começar a colocar a sua opinião, o que você pensa. Porque lembra que eu disse que na sua grande maioria essas mulheres, elas têm muitos pensamentos, né? Elas têm uma ideia, elas têm uma mente muito criativa, mas só que elas não colocam para fora. Elas não dizem o que pensam com medo de não ser aprovado. Com medo de quê? Não, de desagradar, porque ela pensa diferente. Então vai colocar sim a sua opinião, porque a sua opinião é importante, sabe? A sua opinião é sua. Então eu posso até não concordar com a sua opinião, eu posso até não gostar, mas eu tenho obrigação de respeitar e de reservar um espaço para ouvir você. Se você está numa relação só unilateral, onde só uma pessoa fala e você diz amém, essa relação está errada, seja ela qual for. Sabe? Porque mesmo na relação de pai e mãe, você respeita, mas se você não concordar, você diz, olha, eu respeito, mas eu não concordo. Eu sempre fui assim. Então, assim, você não precisa, o fato de você colocar a sua opinião não está significando que você não respeita a opinião do outro, que você não gosta do outro, ou que você está diminuindo o outro. É apenas apenas você ter uma opinião diferente. E apenas a sua opinião. E isso é muito importante, porque a do outro você não dá importância, porque o outro não entende que a opinião dele ou dela é importante e porque tem dificuldade de respeitar a sua opinião e de escutar a sua opinião, já que você por tantos anos escutou calada a opinião dessas pessoas. Então, a partir de hoje, você vai colocar a sua opinião, dizer o que você acha, dizer o que você pensa, porque isso vai fazer muito bem para você. Imaginou você é uma mulher inteligente, talentosa, uma mulher que sabe de várias coisas, e aí você tem várias ideias e pensamentos, está ali discutindo um tema, você tem as ideias, mas você não fala, com medo das pessoas não gostarem, com medo de ser reprovada. Que é isso? A sua opinião, de repente, pode fazer toda a diferença. E mesmo que ninguém aprove, é a sua opinião. E mesmo que ninguém goste, tudo bem, tá tudo certo. Olha, eu já dei tantas opiniões que as pessoas não gostaram, não aprovaram. Eu, certa vez, trabalhei com um senador, e esse senador, ele é bem incisivo nas suas opiniões, e ele fazia as reuniões, né? E aí ele ouvia todo mundo. Aí ele dizia a opinião dele sobre um tema específico, e aí ele fazia aquela mesa com os seus assessores, né? E todo mundo. E aí eu era mais jovem trabalhando com ele, e ele perguntava a opinião das outras pessoas. Só que ele perguntava, mas ele não queria ser contrariado. Ele não queria, na verdade, que os outros dissessem alguma coisa que fosse contra. Ele queria que a opinião dele fosse aprovada. Ou então que alguém dissesse, oh, que maravilha, parabéns, excelente ideia. Mas eu, Isabelzinha, com essa boquinha que Deus me deu, aí tá lá naquela grande reunião, todo mundo, aí eu digo, olha, levanta a cara. Posso dizer alguma coisa, senador? Pode, pois não. Todo mundo esperando, né? Não concordo. Aí os olhos, eu lembro fosse hoje, os olhos todos pra mim. Não, eu não concordo. Aí eu tô lembrando ele dizendo, sim, dona Isabel, o que a senhora não concorda? Eu disse, olha, não concordo com isso. Se o senhor quiser seguir, tá tudo certo. Mas eu não posso ficar com isso aqui entalado na minha garganta sem dizer. Se quiser aprovar, aprova. Se quiser seguir, tá bom. E depois que eu falei, acabou a reunião, ninguém deu mais uma palavra. E no dia seguinte eu disse, pronto, tô demitida, né? Que nada, não fui demitida, não. Mas no outro dia ninguém falou nada, nem ele disse que eu estava certo nem nada, só fez esse Dona Isabel, né? E depois, sabe o que aconteceu? A ideia que eu falei, colocaram em prática. Olha aí, sabe? Se eu ficasse com medo. Mas eu quero dizer, é que isso aqui numa forma de um trabalho e tudo mais, que a gente às vezes fica com receio, que talvez a sua ideia seja grande ideia, a sua opinião seja grande ideia que vai mudar toda aquela estrutura, sabe? Solucionar aquele problema. Não tenha receio de colocar a sua opinião. As pessoas têm que
que respeitar a opinião dos outros, né? A gente gosta tanto de falar, eu mesmo gosto muito de falar, mas eu também gosto de ouvir. É importante a gente ouvir, né? Fazer um curso de escuta, porque as pessoas também elas querem ser ouvidas. Então você precisa falar, o mundo precisa ouvir a sua opinião, vai fazer toda a diferença e isso vai ajudar você a se sentir mais autoconfiante, acreditar mais em você, né? Você não precisa estar fazendo coisas para as outras pessoas, para essas pessoas te aprovar, nem para essas pessoas gostarem de você. Se você estiver vivendo a sua vida nesse formato, e se você achar que se você deixar de fazer algo, essas pessoas não vão gostar de você, vão te julgar ou vão te excluir, saiba de uma coisa, essas pessoas não te merecem. Porque se elas não querem estar com você pelo que você é, mas sim pelo que você pode fazer para elas, essas pessoas não merecem você. Você é infinitamente melhor do que qualquer uma delas, não é? Por quê? Melhor não é enquanto ser humano, mas é melhor enquanto pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa boa, generosa, né? E a outra só quer utilizar você. Então, esse tipo de pessoa você não merece. É aquilo, é o 50%. Do mesmo jeito que a gente vai falar, a gente também tem que aprender a ouvir. Do mesmo jeito que a gente vai discordar da opinião, o outro também pode discordar da nossa opinião. E isso não significa que essa pessoa não aprova você. Isso não significa que você, essa pessoa está desaprovando. Não, ela só não está concordando com a sua opinião. Talvez no primeiro momento, como você não tem esse hábito, como você por muito tempo omitir a sua opinião, essa pessoa se surpreenda. Mas aí você diz, não, mas agora eu quero me posicionar. Mas, Abel, você nunca falou antes, né? Mas antes, agora eu quero. Agora eu sou uma nova mulher e a partir de hoje eu quero colocar minha opinião. Então ali você também vai educar essas pessoas a respeitarem, né, a sua opinião. Nem sempre a nossa ideia é a melhor. Isso mesmo. Mas tem uma coisa, se a gente não disser, como é que a gente não vai saber se a ideia da gente é boa? Se a gente não fizer, como é que a gente vai saber? Então aí o que acontece? Você fica com a sua ideia, não coloca para fora, porque quando você compartilha a ideia que era sua, deixou só de ser sua, e agora é da coletividade. Então quando você joga ali, um pode dizer, olha, gostei da sua ideia, mas eu acho que seria melhor se fizesse isso aqui, né? Se você tivesse isso aqui, ou então disse, olha, sua ideia é boa, mas não serve para esse momento, serve para outra questão, e tá tudo certo. Isso não está dizendo que você não presta, que você não tem boas ideias, só que naquele momento existem outras ideias, ou que a sua pode ser aproveitada, é diferente. Falar é libertador, exatamente, é libertador, é maravilhoso, sabe por quê? Senão a gente se afoga, sabe? A gente se afoga com tudo que a gente tem para colocar para fora, então é importante você colocar, sabe? Até para que você não tenha um surto e daqui a pouco todo mundo começa a falar, você está entalada com tanta coisa que chega um dia que você não suporta e todo mundo fica assim, ué, o que aconteceu com Isabel? Às vezes não aconteceu nada, caiu uma caneta, aquilo foi o suficiente, né, para você, foi o gatilho para você disparar. Só que quantos anos você já está calada, né, ali só ouvindo, tendo sua opinião, mas não emitindo, não dizendo nada, de forma passiva, né? Então, para que não aconteça isso, então teve um problema, você coloque. Mas eu digo assim, coloque a sua opinião, não é só em problemas não, em coisas boas também, não é? E é como eu disse, se liberte da necessidade de estar sempre certa, liberte-se da necessidade da aprovação do outro. Faça isso como algo gostoso, como algo maravilhoso, né? Como algo que vai fortalecer sua autoconfiança, sua autoestima. E entenda que se a gente não for, a gente nunca vai saber. E se a gente for e não foi legal, o que acontece? A gente muda de roteiro, a gente muda de caminho e vai-se embora. Então comece o dever de casa, né? Em casa, com você, tá certo? Um cheiro, beijo grande. Amanhã a gente está aqui falando mais com vocês, né? Trabalhando a questão da autoconfiança, porque quanto mais mulheres autoconfiantes, mais esse mundo se transforma, mais mulheres realizadas e felizes vamos ter e mais um mundo feliz e harmônico nós vamos ter, certo? Então eu acredito muito nisso. Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Beijo no coração de cada uma.